Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, para estudar junto com você a Palavra de Deus, para que você possa se aprofundar nas Escrituras e estar firme na sua fé, para que você saiba dar a razão daquilo que cremos com sabedoria, com consciência, com fundamento nas raízes do que o Senhor nos revela. No programa de hoje, continuaremos a estudar sobre a crucificação de Jesus. E vamos ver que até a cruz, até o Senhor dar a sua vida por nós, alguns passos, alguns detalhes da história são realçados. Entre eles, Pedro negando Jesus. Vamos ver? Tenha o seu coração pronto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a história registra com detalhes todos os acontecimentos dos últimos momentos do Senhor no seu ministério terreno, antes da sua crucificação. Em Mateus 26, de 69 a 75, nós encontramos um momento muito importante, triste, porém importante, quando Pedro, aquele discípulo sanguíneo, aquele discípulo amigo, aquele discípulo que falava tanto, negou Jesus. Houve um momento quando Jesus disse que ele seria entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes, que ele haveria de ser escarnecido, zombado, cuspido, torturado, açoitado e morto na cruz. Pedro disse: "Não, Senhor. Olha, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida por ti." Era Pedro falando na sua própria força. Era Pedro falando no seu poder, no poder do seu braço. E nós vamos ver pelas Escrituras que quando nós fazemos algo ou falamos algo na nossa força, não conseguimos, não vamos avante, não vencemos. Se hoje ainda há cristãos dando a sua vida por Cristo, é porque é um poder sobrenatural que os ajuda a não negar o Senhor, mesmo em face da morte. Mesmo diante da morte, da condenação, eles dizem: "Eu creio em Jesus." Porque na nossa força, nós não conseguimos isto. Na força do nosso braço, da nossa carne. Diz assim a palavra: "Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: 'Também tu estavas com Jesus, o Galileu.' Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: 'Não sei o que dizes.' E saindo para o alpendre, ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: 'Este também estava com Jesus, o Nazareno.' E ele negou outra vez com juramento: 'Não conheço tal homem.' Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: 'Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.' Então começou ele a praguejar e a jurar: 'Não conheço esse homem.' E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: 'Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.' E saindo dali, chorou amargamente." Pedro, que se mostrava tão por dentro de tudo, queria estar ali à frente com Jesus. Pedro, aquele que, quando o Senhor, depois de ter sido transfigurado, revelado como Filho de Deus, deixando sair a sua glória do seu interior, atravessando a sua pele aquela luz, que o seu rosto se tornou como o sol, as suas roupas ficaram tão brancas pela luz que emanava do seu corpo,
E diz o evangelista Marcos que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar as suas roupas como estavam as de Jesus. Pedro, que viu Jesus sendo transfigurado, que viu Jesus em toda a sua glória, que afirmou quando o Senhor desceu ali do Monte da Transfiguração, ao Jesus perguntar: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, que tu és Jeremias. E Jesus disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas ou de João, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou. Não foi a carne, não foi sangue, não foi o pensamento humano, não foi a lógica, não foi o raciocínio, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isto, que eu sou o Filho do Deus vivo. E esse Pedro, que teve esta revelação do Senhor, Jesus disse para ele, pouco antes de ser preso: Simão, Simão, Satanás pediu para te joeirar como trigo. Mas, Simão, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabe o que vai acontecer conosco, e Ele intercede junto ao Pai por nós, para que a nossa fé não caia, para que nós não falhemos, não fracassemos. Eu intercedi por ti, eu roguei por ti, Pedro. E Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a morrer por ti. Jesus disse: Pedro, pois eu te digo que esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Impossível. Impossível Pedro fazer uma coisa desta. Jesus foi preso no Getsêmani. João conhecia o sumo sacerdote Caifás. Era amigo do pessoal da casa, talvez amigo de servos, criados, mordomos. E João entra para ver o julgamento de Jesus. E Pedro vai com ele, Pedro entra junto com ele. E o que acontece é que Pedro, ali naquela casa, quando lhe perguntam: tu estavas com Jesus? Uma empregada, uma serva, uma criada, uma escrava. Tu és um deles. E Pedro diz: não, nem sei quem é esse homem. Ele teve medo de ser preso também. Ele teve medo de passar o que ele estava vendo Jesus passando, sendo esbofeteado, sendo maltratado, sendo cuspido, escarnecido, zombado, humilhado. Eu não sei quem é este homem. Outra escrava diz: tu estavas com ele, eu vi você com Jesus o Nazareno. Não sei, não conheço esse homem. E ele sai de perto e alguém lá na frente diz: você estava com ele, porque o seu modo de falar te denuncia. É claro, todos os que estão com Jesus, todos os que andaram com Jesus, começam a falar como Jesus, começam a ter o olhar de Jesus, começam a ter o jeito de Jesus, começam a ser parecidos com Jesus. O que Pedro ia fazer? Eles estão reparando nele. Pedro tem algo de Jesus com ele, 3 anos e meio ao lado do Senhor. Alguma coisa passou para Pedro. Então diz a palavra que ele começa a praguejar, rogar praga. Ele começa a xingar, ele começa a falar palavrão, coisas que Jesus jamais falaria, para dizer: não sei quem é este homem, eu sou totalmente diferente dele, com medo de ser preso e morto com o Senhor. E quando Pedro pela 3ª vez diz: nem sei quem é este homem, e começa a xingar, o galo canta. João nos diz que naquela hora, quando o galo cantou pela 2ª vez,
Jesus olhou para Pedro. O olhar de Jesus não era dizendo: ah, Pedro, eu não te falei que você ia me negar. Não. O olhar de Jesus era: Pedro, eu sabia, mas eu continuo te amando. Pedro, é por isso que eu estou aqui. Pedro, é por isso que eu vou dar a minha vida na cruz, para que você tenha o perdão e para que você possa ser como eu, recebendo o Espírito Santo sobre você, para você ter forças para resistir ao pecado e à tentação. O olhar de Jesus não era um olhar de recriminação. Tem pessoas que acham que Deus, que os olhos de Deus que estão em toda parte contemplando a todos, são olhos de culpa. Não. São olhos de perdão, de busca. O diabo é o acusador, mas Jesus é o nosso advogado. É aquele que nos defende diante do Pai. O olhar de Jesus para Pedro era um olhar de compreensão e de perdão. Este é o olhar dele para você hoje, para que você possa receber do Senhor a compreensão e o perdão. A Escritura nos registra fatos históricos. Se o Islã vem dizendo que Jesus não foi para a cruz, a história prova, com detalhes, até mesmo da negação de Pedro, que Jesus foi julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. 40 dias ele aparece aos discípulos, a várias pessoas, e depois é elevado às alturas, aos céus, onde está intercedendo por mim e por você. Você crê em Jesus? Você é um cristão verdadeiramente? Você tem seu nome escrito no livro da vida? Se você tem certeza. Se não tem certeza, você pode ter agora. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí mesmo onde você está. E ore comigo entregando sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Filho de Deus. Reconheço que a Bíblia é a verdade, a Tua palavra. Reconheço que Tu destes a vida para me salvar, para perdoar os meus pecados. E nesta hora eu me entrego a Ti. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, limpa-me, transforma-me e enche o meu coração da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para Te amar e servir enquanto eu viver. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem, que já entregaram suas vidas ao Senhor, mas que estão aprisionadas por alianças, pelo pecado, pelo vício, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com o coração triste, em depressão, com luto, pessoas que estão tendo problemas financeiros, problemas conjugais nos lares, com os filhos. Envia a Tua bênção agora, derrama a Tua graça, envia Teus anjos em cada lar. Estabeleça-se a Tua paz, com a cura, com a libertação, com a Tua bênção, com a Tua resposta agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isto aí. Tome posse da sua salvação e seja parecido com Jesus.